hoje nós estamos recebendo Laila Romano, educadora parental e escritora infantil. Obrigada, Laila. Obrigada, meninas. Obrigada, Simone. Obrigada, Obrigada. Ana. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo leve, né, sobre maternidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ai, Um prazer enorme, muito. né? Não, eu, né, mamãe também, agora de primeira viagem, né, já há 4 anos, mas parece que a maternidade, né, continua aflorando. É muito especial estar te recebendo aqui e é um assunto que as Marias pedem muito, né, todo mundo quer saber. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua decisão de se tornar educadora parental e também o que significa isso, né, para quem está em casa e não sabe o que é. Gente, eu acho que a educação parental, ela é uma profissão de extrema importância, né, para as famílias. E quando eu entendi o quanto era importante, eu falei, nossa, é um trabalho com muito propósito, porque quando a gente atua para famílias, para trazer ambientes mais harmoniosos, onde as crianças vão se desenvolver, né, onde as famílias vão ter um convívio saudável, vão ter ferramentas para lidar com os desafios que fazem parte, né, da maternidade, é você cuidar também do mundo, porque que crianças a gente vai entregar aí, quais serão esses adultos que vão estar aí no mundo amanhã. Então, a base familiar, ela é tão importante, então eu considero o meu trabalho de extrema importância e eu acho que é um movimento que está crescendo muito, né? Hoje em dia a gente escuta falar um pouquinho mais sobre educação parental, a internet, a rede social, ela traz mais informações, traz mais profissionais que também fazem, né, esse tipo de serviço. Já está Sim. cada vez mais reconhecido, né, essa importância da primeira infância. Exato. De Ana. cuidar, né, da primeira infância. E assim, Laila, conta para nós quais são os principais desafios que os pais enfrentam, né, nesse primeiro momento de vida, nessa primeira infância que a gente está falando aqui, né? Simone, eu acho que os desafios, eles vão vir e eles depende a força que esse desafio tem para cada família, porque cada família tem um contexto muito individual. Sim. Então, eu hoje vejo o quanto é importante a gente entender que existe um contexto por trás de cada história, de cada criança, de cada família. Tem crianças típicas, atípicas. Então, a gente tem que ter esse olhar de entender que, às vezes, o que é difícil para Ana na maternidade não é o mesmo para mim. Claro. Então, eu queria trazer esse olhar para a gente também, né? Eu não queria Individual. responder uma resposta tão fechada para a gente entender como é individual isso. Porque talvez para mim, os primeiros meses, eles vão ser mais desafiadores. Talvez a amamentação, para uma outra mãe, lidar com o desafio ali do Terrible 2 vai ser mais difícil. Exato. Existem personalidades também diferentes das crianças. E as crianças mudam, né? A personalidade ela muda, ela é inacreditável, né? Como essa fase, a gente não sabe o que vem pela frente. Exatamente, Ana. Eu já ouvi muitas mães falarem, nossa, mas para mim é super tranquilo, eu nunca encontrei desafio, tá tudo ótimo. Aí chega um irmãozinho, vem uma nova fase, e às vezes você não estava esperando por aquele desafio. Até dela, né? Porque ela se torna uma nova mulher, né? Dependendo do que está acontecendo na vida Exatamente, uma mãe de 5 filhos pode contar. É. Como foi isso lá? Como eles são? Eles são muito diferentes? Eles são muito diferentes, Ana, e justamente eu vivencio na pele o quanto esses desafios, eles são únicos. Porque eu tenho um desafio diferente para cada filho meu, para cada fase. Então, é impressionante. Eu tenho 2 meninos que vieram um em seguida do outro, totalmente diferentes. E onde eu encontro desafios diferentes. Então, muitas vezes, quando a gente, como educadora parental, a gente vai receber uma família que tem dúvidas, a gente não pode ter um projeto pronto, se basear por outra entrega que foi feita com outra família, Ana, porque é tão individual que primeiro a gente tem que escutar, entender o contexto. Aquela mãe tem ajuda? Ela não tem ajuda, né? Qual é a fase da criança? Qual é a fase da família? Como que eles já estão lidando com aquele desafio? O que eles já tentaram? Então, a gente, num primeiro momento, precisa muito mais ouvir essa família para depois poder atuar, trazendo ferramentas, né? Então, eu acho que essa pergunta eu gostaria de deixar um pouco aberta, dizendo assim, a gente não entender que os desafios serão o mesmo peso. E a gente aprender também como mulher a respeitar isso, né? Não outra mãe. Acolher, né? É tão importante, porque hoje em dia a internet, esse movimento todo, ele traz umas verdades absolutas, né? Para mim não foi difícil, então não é tão difícil assim. Mas aquela criança não foi difícil, né? Ela tem um temperamento diferente da outra criança. Então, a gente também entender isso e parar um pouquinho de apontar o dedo, sabe? Eu acho que né? Esses julgamentos, eu tenho trazido muito isso no meu trabalho para a gente aprender a também ouvir,
a outra pessoa, não a partir da nossa história, porque a nossa história não é uma verdade absoluta e não é a do outro. Exatamente. Claro. A escuta, né, é importante. Isso é muito importante, que as pessoas não têm. A gente tem que treinar isso hoje em dia, né? Eu acho. A empatia. A empatia, porque as histórias são totalmente Exato. únicas. E você tem um curso, né? Você lançou esse curso para as babás, que é super interessante, como a gente vê essa necessidade. Hoje em dia, o mundo, as pessoas super corridas, precisando, né, desse apoio. E como é esse treinamento? Isso é inovador, é incrível. Eu acho que é tão importante você dividir com a gente o que você traz no teu curso. Olha, Ana, trabalhando com a educação parental, eu passei a perceber que as mães, elas precisam e elas merecem uma ajuda capacitada, porque se elas não tiverem essa ajuda capacitada, vai ser muito mais difícil. Então, às vezes, ela tem aquela rede de apoio, e a rede de apoio pouco pode somar, né? Claro, pode olhar a criança, pode cuidar da parte mais, né, do dia a dia da criança, também. Exatamente. Mas elas são especialistas nisso, muitas vezes, as cuidadoras, mas elas precisam de mais conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. E aí, vendo isso, eu pensei, eu preciso trazer informação, né, a educação parental, não só para as mães, mas quando essa mãe fala, olha, eu tenho uma ajuda, mas a gente está passando por um momento aqui que está muito difícil, não só para mim, como para minha ajudante. Essa criança está com ciúmes do irmão, essa criança não quer mais ir para a escolinha, ou essa criança... a gente vai deixar chupeta, como que vai ser isso, como que eu preparo minha ajuda, todos os processos, Ana. Então, no meu curso, isso, a gente tem esse propósito, né, de informar a rede de apoio, de passar informação sobre o desenvolvimento infantil para as cuidadoras, para que elas sejam capacitadas para ajudar essa mãe e para somar no desenvolvimento da criança. Claro. E aquele ponto, né, da liberdade, até onde a babá pode ter essa autoridade na criança, porque aquele momento único, às vezes, é aquele momento para educar, para ensinar. E, às vezes, sem esse treinamento, a babá também não quer passar por cima. Não. Né? Elas se sentem engessadas muitas vezes. E a gente vê situações, muitas vezes, como eu não tive babá, eu percebo muito, em alguns momentos, como a babá, sem o treinamento, poderia ter uma oportunidade ali de uma conversa, de uma explicação. E às vezes não é culpa nem dela, né? Ela não sabe. Então, esse teu treinamento é essencial. Ela não sabe. E ela também se baseava muito no que ela própria recebeu. Claro. Então, assim, nossa, eu apanhei. Foi assim, foi dessa forma. Aqui nessa casa de outra forma. Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? O que que eu faço? Eu não tenho autoridade. Eu falo, mas a criança não me escuta. Eu não consigo engajar essa criança na rotina. E aí, quando elas recebem informação, elas falam... Nossa, Laila, sabe, eu entendi agora a fase que a criança tá. Claro. E também o estilo de vocês, né? Porque o que ela recebeu, como você acabou de falar, o que ela recebeu foi certo para ela, naquele contexto familiar também. Exato. E o contexto daquela família, né? Por isso, esse estudo único de cada família. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Do ambiente da criança. Eu acho que é mais respeitoso com a própria criança, né, que tem toda uma história. Qual é a posição daquela criança na família? Ela é filha única? Ela tem irmãos? Ela tem dois? A mãe está gestante? Como que ela está lidando com isso? E a partir do momento que essa ajudante, ela consegue entender o momento que a criança vive também, ela consegue adquirir ferramentas, está instrumentalizada para agir. Porque às vezes ela fala, nossa, Laila, tá tão difícil, a criança não empresta brinquedo, tá se tornando uma criança egoísta, mal educada. Mas às vezes aquilo, ele é para aquela fase. É um comportamento que está adequado para aquela fase. Não que a gente não vá agir. Aquilo não é um problema, aquilo é só o cérebro amadurecendo. Exatamente, tá pertinente para o momento da criança. Mas a babá, ela não consegue nem entender isso, porque ela não teve a oportunidade de aprender. E aí eu falo muito isso, a gente que é mãe, a gente precisa dessa oportunidade para os nossos ajudantes, né? Eu tenho ajuda, eu tenho 5 filhos, como a Ana falou, e é humanamente impossível. É inacreditável. De tantos afazeres, né? Claro. Do meu trabalho, eu faço faculdade também de psicopedagogia, tantos compromissos que a gente tem, que a gente equilibra ali os pratinhos. Eu tenho ajudas que são importantíssimas para mim, e eu sei na prática também o que é ter essa ajuda, sabe? Então, acho que também esse ponto é importante, assim, que eu falo, eu vivo a parte da professora que ensina, trazendo educação parental e também sabendo como é o dia a dia com essas ajudantes, como é ruim para elas quando elas não sabem, Ana. Tá. Sim. E como os pais podem lidar eficazmente com esses problemas desafiadores de comportamento das crianças?
Eu acredito, Simone, que para a gente se tornar, né, assim, uma família que consegue conduzir a educação de forma eficaz, a gente tem que sempre entender que a gente também tem expectativas muito grandes para o desenvolvimento dos nossos filhos, alinhar as nossas expectativas de acordo com a fase que eles estão, melhorar o comportamento deles sempre, trazendo redirecionamento para um comportamento mais positivo. E a gente vai conseguir isso quando a gente estiver totalmente conectado com os nossos filhos. A partir do momento que a gente tem essa conexão com os nossos filhos, os nossos filhos entendem que, peraí, aqui na minha casa, eu sou ouvido e eu preciso ouvir. É mútua essa relação. E aí, a partir disso, você faz com que a criança te escute, faz com que ela esteja preparada para te ouvir. Então, acho que essa é a primeira ferramenta. Quando a criança não está ouvindo o que os adultos estão falando, aquele vínculo ali está meio... Tá estremecido. A raiz, né? Você vai na raiz. A raiz é aquilo. Vamos começar. Um vínculo. Então, acho que a educação parental, ela traz isso. Um ambiente familiar, onde as crianças podem se desenvolver da melhor forma possível, porque elas estão abertas também a ouvir. Gente, não é uma fórmula mágica, eu falo muito isso, sabe, Ana? Às vezes eu dou a aula para as cuidadoras, elas falam, Laila, eu fiz aquilo que você falou e não deu certo. Aí eu falo, mas é que não é exato, é humanas. É humanas. Totalmente humanas. Né, Ana? Então, assim, a gente... E pode não funcionar hoje, daqui uma semana funciona e depois não funciona, né? É uma montanha-russa. Maternidade e educação. É o dia a dia, né? É um desafio diário. Simone, é um projeto. A gente está falando de educação e de construir, né, seres humanos aí que vão se tornar... o nosso futuro. Então, é um projeto. Eu falo assim, sabe tijolinho? A gente vai... só que sem a informação fica mais difícil. Claro. Se com informação é desafiador, tem dias e dias, Ana, imagina sem informação nenhuma. Ou imagina como não era difícil para as nossas mães e avós antigamente. Muito. Exatamente. E as reações, né, a todos esses desafios, sem saber, sem entender aquela maneira, né, de resolver o problema batendo. O que você acha disso? E algumas pessoas ainda, com toda essa informação, ainda acreditando que isso funciona. Nesse modelo, né? Esse modelo que é uma agressão, porque se você fala em agredir uma mulher, existe a lei, existe a proteção. Se você fala, se tem duas pessoas brigando, e aí quando você vê um pai batendo numa criança, as pessoas ainda acham isso normal. Mas antigamente... mas eu apanhei. Eu apanhava e... Ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. Ficou tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem que você sabe bem. É tão triste porque, infelizmente, assim, esse é um assunto que gera uma polêmica. Super polêmica. Por isso que a gente está falando dele. Eu acho importantíssimo. Polêmica, assim, existem dois polos, né? As pessoas que estão mais informadas, as pessoas que trazem muito enraizados na educação dos seus filhos o que elas viveram. Sim. E deu certo, então, né? Deu certo, como a gente falou. Então, eu acredito que a informação está aí. E a informação, ela está aí para nos ajudar, né? O mundo foi evoluindo. Então, outro dia eu não lembro, tá? Não posso referenciar agora, mas eu vi uma coisa muito interessante. As coisas foram mudando. Você gostaria de arrancar um dente sem anestesia? Não. Então, por que a gente não pode educar de outra forma? De outra forma. As coisas evoluíram. E por que a gente educa de outra forma, Ana? Porque as informações, elas chegaram pra gente. Exato. A criança tem um cérebro imaturo. Como é que você vai bater numa criança quando ela erra? Ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo, ela não sabe tudo. Mas se eu bater, eu tô educando. Porque as pessoas olham pra agressão como a única forma de educar. Porque é o caminho mais fácil. Porque é o caminho mais fácil. Porque se cala. Ana, se eu pegar um chinelo e aparecer para os meus filhos dizendo que eu vou bater neles se eles não chegarem no banho em 5 minutos, provavelmente eles cheguem em 2 minutos no banho, por medo. Mas eles precisam entender como é importante a gente colaborar. Eles precisam entender que eles fazem parte do ambiente familiar, da escola. Eles precisam se engajar na rotina, vai ser de um dia para o outro, não, e aí se torna mais cansativo. Então, por isso, algumas pessoas têm, sim, muita dificuldade de entender, mas as informações, elas estão aí, elas são valiosas, as crianças estão crescendo e vão aprendendo conforme as oportunidades de aprendizado que a gente proporcionar para elas, os adultos somos nós. O cérebro maduro está aqui, O cérebro maduro está aqui, né, Ana? Então, eu sou super contra, trago isso sempre também no meu trabalho.
trabalho, os porquês de não fazer. Antigamente, as crianças tinham dificuldade na escola, eu trouxe muito isso, eu faço psicopedagogia hoje em dia, e eu falo assim, também tem um propósito tão bonito de lidar com a aprendizagem. Antigamente, as pessoas tinham dificuldade de aprendizagem, o que acontecia? Elas apanhavam fazendo dever em casa. Hoje em dia, já se sabe que muitas crianças ou têm TDAH, ou são autistas. É certo, você bater numa criança que tem uma questão ali, não é certo. Exato. E antigamente não existia nenhum trabalho, nenhum estudo, e hoje que existe, né, a gente não pode resolver da mesma forma. As né? coisas mudaram, Totalmente. sabe, Ana? Então, as informações, a gente precisa ouvir o que chega pra gente e usar da melhor forma possível. Claro, é fácil? Não. Não. Ninguém tá falando que é fácil. Mas as pessoas, quando elas usavam a chinelada, batiam, agressão para educar, elas não tinham outras ferramentas. Hoje em dia, se a gente, né, quiser e absorver tudo que vem pra gente, é muita coisa interessante. Sim. É muita informação que tá aí gratuita na internet para você falar, nossa, não sabia que meu filho estava passando por essa fase. Eu vou fazer diferente. Tem Eu vou dias fazer que melhor, né? eu vou fazer Sempre melhor. assim. A minha mãe fez o que ela podia, eu Sim. apanhei muito, muito. Mas assim, eu não quero repetir isso. E muitas vezes não são agressões físicas, mas é muita agressão verbal também. Exatamente. E aí tem a questão da autoestima, né? Que a criança fica abalada, e lá na frente até a parte profissional, né? Os relacionamentos todos, que ela vai repetir. Tudo isso é uma cadeia, né? É uma linha que tá aqui, tá tão no comecinho, se os pais soubessem, né, dessa importância. Exato. Como é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Sim. Né? E até falando sobre a parte da educação parental, quando eu decidi fazer isso, é tão importante que essa educação parental, se a família tenha dúvidas, procure um profissional que possa tirar as suas dúvidas. Te orientar. Porque os primeiros anos de vida das crianças é de extrema importância, os estudos já trazem isso. Como vai ter um impacto na vida dessa pessoa, dessa criança? De autoestima, como a Ana falou. Então, se você não sabe lidar, que tá tudo bem não saber, mas você pode falar, nossa, peraí, deixa eu procurar uma ajuda, porque isso aqui tá muito difícil. Exato. Eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou sair daqui. Porque senão aquela coisa vai crescendo e aí vai perdendo a mão. E as crianças, elas gritam por socorro, então elas também começam a ter um comportamento mais desafiador, porque está acontecendo alguma coisa, porque elas estão sentindo alguma coisa, os adultos não estão percebendo. Então, acho que tem uma ferramenta aí poderosa que está na mão das famílias, que é assim, escutativa. Todos os dias a gente tem oportunidade de gerar aprendizado nas nossas crianças, né? São N situações que vão acontecendo durante o dia. Peraí, como que eu posso explicar para o meu filho como que a gente pode fazer diferente? Sim. Não é com chinelo que eu vou explicar. Lindo, A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, né, Ana? Ter um pouquinho de força, porque muitas vezes a gente vai ficar exausta, mas esse é um projeto que a gente compra quando a gente fala assim, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe, exatamente. Né? E é tão legal hoje em dia, quantas pessoas falam, eu não quero, porque elas entendem da dificuldade, elas não querem esse desafio, mas muito melhor do que as que simplesmente se aventuram nisso, para ver no que dá. Exatamente. É humano. É humano, eu acho de uma responsabilidade. No outro dia eu vi isso, acho que chegou numa caixinha de perguntas, né? Olha, o que você acha de não querer ter filho? Acho de uma responsabilidade, porque assim, é uma decisão tão importante que tá tudo bem não querer. Tudo bem. Não somos obrigadas a sermos mães. Porém, não vai ser fácil, mas assim, eu vou errar muito, mas eu vou tentar dar o meu melhor, errando, acertando, aprendendo e evoluindo. É uma oportunidade para a gente evoluir, que a maternidade traz, que nada na vida nos traz, né? Exatamente. A gente também praticar o nosso autoconhecimento também, né? Então, assim, quando eu tenho que educar o outro, peraí, onde que pega para mim? Onde que pega assim, que eu tô quase perdendo a linha com aquela criança que eu não tô sabendo lidar? É o momento, talvez, de eu pedir ajuda. É o momento, talvez, de eu falar assim, nossa, peraí, eu posso ter uma rede de apoio, eu mereço. E eu não tô falando de rede de apoio paga só, sabe, Ana? Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho apoio, eu não posso pagar. Gente, rede de apoio não é só rede de apoio paga. Eu ficava com a vizinha para minha mãe fazer faculdade de psicologia. Sim. Existem tios, avós, amigos, o próprio pai ser mais participativo muitas vezes. Exatamente, essa mãe merece esse apoio. Outro dia eu vi uma coisa na internet que era assim, acho tão cafona essa coisa de rede de apoio. Nossa, até parece que a mãe, se não tiver rede de apoio, não vai conseguir cuidar. Não é isso. Eu trabalho com rede de apoio porque eu acredito que é o contrário. Eu acredito que as mães merecem uma rede de apoio.
Até porque antigamente elas tinham, né? A Tinha. família toda era engajada. E hoje em dia? Hoje Todo em mundo dia, tem o esse seu mundo... compromisso. Não, Uhum. Ana, eu falo que hoje em dia, esse mundo contemporâneo, ele muda não só a nossa maternidade, mas inclusive os avós. Claro. Os avós são mais ocupados. Super, Não né? é? São avós Super. jovens que estão ali realizando tantas coisas. Então, às vezes, essa pessoa, ela recorre, sim, a uma rede de apoio paga. Às vezes, ela tem, enfim, outra opção, mas ela tem a mãe que mora perto, que ela vai deixar meio período com a mãe. Se for um Sim. combinado que tá tudo bem para as duas partes, né? Uhum. Então, eu acho que as mulheres, elas precisam cuidar delas também, para poder cuidar Isso. dos pequenininhos aí. Exatamente. A gente falou muito disso aqui. ó. Marias. As Marias As têm que se Marias. olhar. As Marias As Marias, precisam. exato. E aí a gente quer saber quais são as dicas, além dessas todas, mas assim, uma que seja assim, tipo, o plus a mais, dicas para as Marias que estão nos assistindo. Olha, eu acho que a maternidade, ela traz esse convite da gente se olhar, né? Como eu falei, queria trazer muito aqui hoje. Ela tem as dificuldades e as potencialidades e ela nos transforma muito. Então, acho que a dica que eu quero trazer aqui hoje mesmo, até trabalhando com essa rede de apoio, né? Que vem para amparar a mulher mesmo, para deixar essa mulher mais forte, para viver a sua maternidade, é ela não deixar de se olhar também. Sabe, se eu puder finalizar com uma mensagem assim, peraí, eu preciso de ajuda? Eu não preciso? Eu quero trabalhar um pouco? Eu quero viver a maternidade em tempo integral? Então, assim, a minha dica é para você ter uma maternidade onde você consegue estar bem, você precisa se olhar e você precisa estar bem Você primeiro, precisa estar bem. Uhum. né? Eu escrevi um livro recente que eu trouxe de A presente gente para trouxe, as mostrar meninas, esse livro gente. lindo. Esse presente lindo. Eu trouxe o livro para vocês porque até para concluir essa dica que eu queria trazer, A menina que A queria, Menina pegar, que Queria o Pegar o céu. Céu é uma poesia e eu acho que é uma poesia que eu ouvi falar muito, assim, né, dos leitores, o quanto essa poesia mexe com todas as idades. Então, quando eu escrevi essa poesia, eu trouxe muito isso, né, da gente estar bem, da gente cuidar dos nossos sonhos, para a gente poder ser potente nessa maternidade, né? Então, eu queria falar que é isso, que a gente sempre cuide do mais importante, que é a gente estar bem, a gente estar feliz para cuidar das nossas crianças. Uhum. E aí eu acho que as coisas começam a fluir, porque eu vejo hoje o quanto a maternidade, essa maternidade real, parece que ela é real e muito ruim. Eu Sim. percebo a maioria dos canais, da mídia, eles estão acentuando muito mais o lado ruim da maternidade do que o lado bom. Como se fosse algo horrível e que ninguém avisou. E o que eu percebo? Qualquer profissão que você decide entrar, você sabe que existirão desafios. E que Prós e existem contras. momentos bons e ruins, prós e contras. E por que não a maternidade? E aí, essa junção, e enfim, e as mídias falando o tempo inteiro, os canais falando, ninguém me avisou que amamentar é ruim, e ninguém falando que amamentar é maravilhoso. E quando você fala que amamentar é maravilhoso, você está ofendendo quem não teve essa amamentação maravilhosa. E a gente tem tanta vontade, às vezes, de expor isso, né? Então, que bonito é falar também do quanto é maravilhoso e aceitar. Tem mulheres que vão amar, tem mulheres que não vão, mas é muito bom, tenham filhos, né? É uma transformação. Nunca mais você vai ser a mesma. E a menina que queria pegar o céu, será que ela não queria ser mãe? E depois que ela foi mãe, ela começou a ver o lado tão ruim da história, né, Ana? Então, fala assim, a gente tem que lembrar muito o quanto a gente quis estar nesse momento da maternidade, ter os nossos filhos. E ainda falando sobre educação, agora voltando, eu acho que esse vínculo que a gente vai estabelecer com os nossos filhos é o alicerce para toda a educação. Uhum. Então, se pudesse falar, Laila, o que pode transformar para as crianças, né, se desenvolverem, a gente estabelecer um ambiente familiar saudável, cria um vínculo tão forte que quando o seu filho sair para o mundo, ele sabe quem ele é. Uhum. Ele sabe, ele tá tão potente, ele tá tão seguro, ele se sente tão amado em casa que ele fala, eu sei o meu poder, eu sei o meu potencial, eu sei o meu valor. Uhum. E aí? Isso aí, vai pro mundo. Bora correr pro né? Uhum. Como diz o outro, aí é só correr pro abraço. É isso. Linda, Laila, obrigada. Obrigada a vocês, amamos. meninas. Foi um prazer. Mamãe Prazer maravilhosa. estar aqui. Obrigada por todas as pessoas que ouviram, né, o nosso papo aqui.
de mulheres. De mulheres e de informação, nessa troca, né? Porque a gente acredita também que a informação E não muda. foi combinado, hein, Ana? É verdade, vamos falar sobre a Rina, não deixa passar Gente, essa. é uma sinergia das sinergia três das que três. trouxeram os looks e estavam vestidas assim no momento da entrevista. Não foi combinado. Mamães mas rendeiras. Acho que ficou bom. Gostei.